Existem lugares na Terra que brilham, se curvam, explodem ou ativamente tentam te matar. Nosso planeta é uma galeria de maravilhas naturais que parecem quase impossíveis. Algumas podem te eliminar em minutos, outras parecem que nem deveriam existir. Mas todas elas provam que a natureza é muito mais estranha e criativa do que pensamos. Número 50. A linha costeira de Ra'a. O atol nas Maldivas parece ter sido pintado com estrelas caídas. Ele brilha com uma luz azul fantasmagórica toda vez que uma onda quebra. E tudo isso graças a um avançado mecanismo biológico de defesa. É como um sinal de SOS, potencialmente atraindo predadores maiores para comer. Os agitadores que estão incomodando o plâncton saindo do oceano aberto para os túneis subterrâneos e os segredos de uma civilização perdida. Número 49. Os cenotes de Yucatán ficam em uma rede oculta de cavernas alagadas e são como cofres cheios de segredos. Os ossos de animais da Era do Gelo e relíquias maias estão todos aqui em águas cristalinas. Os antigos maias viam esses enormes sumidouros como portais para o submundo, lançando oferendas neles. Agora, eles formam museus subaquáticos nas profundezas do solo da selva. Falando em água, há um lago na África que não se parece com nada que você já tenha visto. Número 48. Você já ouviu falar do Lago Hétiba? Eu? Também não, antes de fazer este vídeo. Ele já foi tão salgado e cheio de micro-organismos que parecia uma tigela gigante de leite com morango. O lago era tão vital para a economia local que os coletores passavam horas recolhendo sal. Micro-organismos produziam um protetor solar natural que protegia a pele dos trabalhadores do sol africano. Boa dica para a próxima vez que eu for pescar. Agora vamos para o norte, para um lago canadense que muda de aparência dependendo do clima. Número 47. No auge do verão, o leito do lago Spotted, na Colômbia Britânica, se cristaliza em uma paisagem de poças minerais coloridas, parecendo bolinhas. Olha só isso. Essas poças são cheias de minerais, desde sulfato de magnésio até traços de prata e titânio, e isso traz alguns benefícios. Os povos das primeiras nações usam isso para aliviar sintomas de artrite. No entanto, nem todas as formas estranhas da Terra são esculpidas pela água. Número 46. A floresta torta da Polônia guarda um mistério. Todas as árvores estão curvadas em um ângulo de 90 graus e ninguém vivo sabe o motivo. As teorias variam de manipulação humana a danos causados pela neve. Mesmo assim, replantios não reproduzem as árvores angulares, tornando a floresta um enigma botânico. E essa não é a única coisa estranha que a Terra apresenta no número 45, na Namíbia. Milhões de anéis de terra vermelha e árida pontilham o deserto. É como um enorme jogo de ligar os pontos. As formações ajudam a regular a umidade em um dos ambientes mais hostis do planeta. E os padrões se estendem por milhares de quilômetros quadrados, funcionando como a versão natural dos círculos nas plantações da Terra. Tudo controlado por colônias de cupins de areia, dos círculos de fadas aos lagos, onde a água é tão tóxica que cria um mundo à parte. E eles não estão onde você esperaria. Número 44. Nas profundezas do Mar Vermelho, há lagos subaquáticos tão densos e salgados que até submarinos flutuam em sua superfície. Esses lagos são quase totalmente desprovidas de oxigênio e contêm altas concentrações de metais pesados, mas, de alguma forma, vermes tubulares ainda prosperam lá. Eles evoluíram para sobreviver em um ambiente letal para quase todas as outras criaturas do planeta. Mas não é necessário mergulhar em um dos mares mais perigosos da Terra para achar água que não faz sentido. Número 43. Todo ano, enormes rodas de gelo, mais largas que um quarteirão, giram perfeitamente no rio Presunska, perto da cidade de Westbrook, Maine. Esses discos raspam lentamente a margem até ficarem perfeitamente circulares. Alguns podem chegar a dezenas de metros de diâmetro, grandes o bastante para ocupar todo o rio. Agora vamos olhar para ondas ainda mais estranhas. Número 42. Nuvens Asparatus, ondas caóticas e turbulentas que chamam a atenção de todos. Só que não estão na água, mas sim no céu acima de nós. Formadas por vapor d'água, as nuvens Asparatus só foram oficialmente classificadas em 2017, mesmo já documentadas por anos por observadores amadores. Parecem psicodélicas, como em filmes de ficção científica,
mas são inofensivas e indicam uma atmosfera se estabilizando. Se gosta de se aprofundar em geografia, inscreva-se no canal. A natureza fez o trabalho difícil. Eu só estou apontando para isso agora. Vamos para a costa oeste dos Estados Unidos. E é estranho. Água número 41. Perto da costa da Califórnia, o oceano pode exibir um tom vermelho ferrugem de dia e brilhar em azul neon à noite. Ao pôr do sol, florações de algas podem ficar tóxicas, ameaçando a vida marinha, mas à noite algumas brilham em azul intenso. Quando agitadas pelas ondas, o perigo biológico vira um espetáculo luminoso impressionante. Mas o mar não é o único local onde a água explode em cores. Número 40. Por algumas semanas a cada ano, o leito do rio Canyon Cristales explode em uma exibição psicodélica de cores. As plantas aquáticas inundam a água com tons de vermelho, amarelo e verde, como um arco-íris fluindo. Elas absorvem a luz do sol e então brilham. A janela para ver esse espetáculo é curta. O rio fica assim só por alguns meses ao ano, sumindo nas estações secas, quando as plantas dormem. Agora, para um lugar onde a crosta terrestre é tão fina que a paisagem parece pertencer a outro mundo. Número 39. O solo nos campos hidrotermais de Dalol, na Etiópia, é um pesadelo neon de poças ácidas e chaminés de sal. Parece mais um posto avançado alienígena do que um lugar na Terra. É um dos lugares mais remotos e inóspitos da superfície terrestre. As temperaturas lá chegam regularmente a 46 graus Celsius, mas, de alguma forma, a vida ainda existe ali. Bem, se você pode chamar minúsculos micróbios de vida de uma temperatura extrema a outra, número 38, imagine sangue fluindo da Terra. Parece um filme de terror, mas na Antártica isso é real, bem, mais ou menos. As cataratas de sangue surgem quando um líquido rico em ferro jorra de um reservatório sob o gelo. Por quase 2 milhões de anos ficou isolado da luz do sol e do oxigênio o tempo todo. Quando o líquido entra em contato com o ar, o ferro oxida, deixando a geleira vermelha como sangue, provavelmente assustando os pinguins locais com gelo que sangra vermelho. Vamos passar para a pedra, afiadas o bastante para cortar o número 37. Em Madagascar, há uma floresta onde as árvores são formadas por agulhas de calcário muito afiadas, capazes de cortar carne. A paisagem irregular do Parque Nacional Tsing de Bemaraha cria uma fortaleza natural quase impossível de atravessar, mas os tsingues acabam sendo úteis. Lêmures usam lâminas de pedra para fugir de predadores, e algumas espécies evoluíram para viver apenas no topo desses picos. No entanto, algumas paisagens não apenas cortam, elas explodem. Número 36. O grande geyser em Haukadalur, no oeste da Islândia, é o original lançador de água. Ele tem lançado água fervente a 60 metros de altura desde 1150. Ele até deu seu nome a todos os outros geysers do mundo. Enquanto seu irmão Strokur agora rouba a cena com erupções mais frequentes, o geyser continua sendo o coração histórico do poder vulcânico da Islândia. Agora, vamos viajar para o deserto mais frio da Terra, número 35, um deserto com temperaturas abaixo de zero. É verdade? Partes dos vales secos da Antártida não veem chuva há milhões de anos. É um dos lugares mais secos da Terra, com quase nenhuma umidade digna de nota. Graças a isso e aos ventos secos que sopram pela região, os vales secos abrigam mais de 6.000 lagos pesquisadores até encontraram bactérias vivendo aqui. A vida encontra uma maneira de se adaptar. Agora, imagine um lago que se esvazia sozinho, número 34. Todo verão, o lago perdido no Parque Nacional Willamette, em Oregon, simplesmente desaparece. Um buraco enorme no leito do lago funciona como um ralo gigante de banheira, sugando toda a água para tubos de lava subterrâneos. Ele se reabastece com o derretimento da neve da estação seguinte, repetindo esse ciclo com precisão mecânica. Tentativas de tapar os buracos com pedras e detritos fracassaram. Então, todo ano, o lago simplesmente vai embora, mas às vezes a água não desaparece, ela apenas se esconde. Número 33. Os lençóis maranhenses no Brasil têm infinitas dunas de areia branca que escondem milhares de lagoas cristalinas. Cada uma delas é conectada, e os rios atravessam a região, o que faz com que os peixes prosperem apesar das dunas e das temperaturas elevadas. Durante as secas, eles se enterram fundo nas dunas em busca de camadas úmidas de lama. Agora,
Troque as areias brancas ofuscantes e as lagoas escondidas por um litoral forjado no fogo. Número 32, Reynisfjara, no sul da Islândia, é uma praia de areia preta, cercada por imponentes pilares de pedra que parecem ter sido esculpidos por gigantes. A areia é de origem vulcânica, criada pela lava ao encontrar o Atlântico gelado. Apesar de sua beleza digna de Instagram, a praia é famosa pelas ondas traiçoeiras. Essas ondas imprevisíveis e poderosas podem avançar repentinamente para a costa, arrastando turistas desavisados. Entre 2007 e 2025, isso resultou em 6 mortes e 12 resgates de emergência. Mas a água não precisa de ondas para ser mortal. Número 31. Enchentes repentinas moldaram o Antelope Canyon, no Arizona, em corredores estreitos de pedra. Foram milhares de anos para a água esculpir as paredes. Apesar do terreno acidentado e do calor escaldante, isso criou uma atração turística popular, mas ainda está repleto de perigos. Na temporada de monções, enchentes podem tornar o canyon uma armadilha mortal para caminhantes. Mas a água não é o único fator que pode transformar uma paisagem em zona de perigo. Número 30. Cotopaxi, parte dos Andes, é um dos vulcões ativos mais altos do mundo, chegando a quase 5.900 metros de altitude. Seu pico perfeito e nevado esconde um temperamento violento. As erupções podem derreter rapidamente as geleiras do seu cume, liberando enormes fluxos de lama conhecidos como lahars, que descem pelos vales próximos a mais de 100 km por hora. Sua natureza volátil coloca mais de 300 mil pessoas em risco a cada erupção. De mares brilhantes e cavernas enterradas a gelo sangrando e rios de gelo girando, as maravilhas naturais ocultas da Terra são fáceis de ignorar, mas inesquecíveis depois de vistas. E ainda estamos longe de terminar esse tour. Número 29. Sundung, no Vietnã, a maior caverna do mundo em volume, é tão gigantesca que possui sua própria selva interna, um rio corrente e até mesmo seu próprio sistema climático. As câmaras são grandes o suficiente para abrigar um arranha-céu de 40 andares. Nuvens se formam na caverna por diferenças de temperatura, sustentando ecossistemas únicos hoje inexistentes em outros lugares do planeta. Apesar do seu tamanho, ela só foi descoberta em 1990 por um morador local que procurava madeira, e depois ele esqueceu onde ficava. Só em 2008 a entrada foi redescoberta, e desde então ela se tornou uma atração turística popular. Em seguida, uma superfície congelada escondendo um calor explosivo abaixo. Número 28. Troll Kunga, a língua do troll, é uma fina e plana laje de pedra que se projeta sobre um despenhadeiro de 700 metros, oferecendo uma vista tão assustadora que faz suas pernas tremerem. Ela foi formada pela erosão da Era do Gelo que arrancou a rocha da montanha. Apesar de sua aparência sólida, ela se move levemente com ventos fortes, então é melhor não ficar muito perto da borda. Agora, troque o ar livre e os despenhadeiros vertiginosos pelo perigo. Selado sob o gelo. Número 27. O Vatnajökull da Islândia é uma enorme camada de gelo que também é uma bomba relógio. Ele fica diretamente sobre algumas das fornalhas vulcânicas mais perigosas do planeta. Quando esses vulcões entram em erupção, eles derretem o gelo por baixo, criando enormes lagos subglaciais. Isso leva a enchentes súbitas e catastróficas que podem destruir tudo em seu caminho. Em 1934, uma erupção subglacial liberou 14,6 km cúbicos de água ao longo de 3 dias. Mesmo sendo arriscado, a geleira é tão espetacular que já foi usada como local de filmagem para James Bond e Game of Thrones. Vamos continuar com o tema subterrâneo, desta vez no hemisfério oposto, número 26. Nas cavernas Kango, na África do Sul, antigas estalactites cresceram e viraram grandes estruturas. Elas se expandem lentamente desde antes da última Era do Gelo, mas não só as estalactites atraem atenção. As paredes da caverna exibem pinturas bosquímanas de mais de 4.000 anos. O primeiro guia a percorrer todo o sistema de cavernas afirmou ter caminhado por mais de 29 horas, estimando que percorreu 25 quilômetros. Até hoje, exploradores seguem achando mais cavernas que apoiam sua teoria. Mas em outra parte do mundo, a história não está escondida no subsolo. Ela está esculpida diretamente ao ar livre. Número 25.
O Rio Colorado esculpiu o Grand Canyon com mais de 1 quilômetro de profundidade ao longo de milhões de anos. Apesar de conter mais de 1.000 cavernas, apenas 335 foram registradas e somente uma está aberta ao público. Além de suas vistas deslumbrantes, o cânion abriga a vila de Supai, a comunidade mais remota dos 48 estados continentais dos Estados Unidos. Ela só é acessível por uma caminhada de 13 quilômetros, helicóptero ou viagem de mula. Das partes mais baixas da Terra até algumas das mais altas, número 24, as Torres del Paine, no Chile, parecem algo saído de um pesadelo. 3 agulhas de granito irregulares se erguem diretamente da terra como dentes. A mais alta do trio tem quase 2.500 metros de altura. Os picos formam o ponto central do Parque Nacional e se tornaram uma grande atração para alpinistas de todo o mundo. Os lagos ao redor, de um azul glaciar, só aumentam a experiência. A paisagem é uma das mais acidentadas e belas do Hemisfério Sul. Por um motivo: enquanto algumas paisagens se erguem acima de você, outras despencam sem aviso. Número 23. A curva em ferradura do Arizona é frequentemente chamada de borda leste do Grand Canyon e é uma das curvas de rio mais reconhecidas do mundo. O Rio Colorado esculpiu um caminho vertiginoso em forma de U na rocha de arenito. O melhor ponto de observação, olhando para a curva, existe graças a uma queda de 300 metros, mas isso não afastou os turistas, apesar de Page ter começado a cobrar estacionamento. Desde 2019, já arrecadaram mais de 20,3 milhões de dólares em taxas. Agora, troque uma queda de 300 metros por água caindo. Número 22. Seljalandsfoss, na Islândia, foi formada pelo derretimento de geleiras fluindo sobre rochas vulcânicas, criando uma cachoeira que despenca 60 metros. Uma caverna natural atrás da cachoeira permite que visitantes acessem uma câmara logo atrás da água. No inverno, a névoa congela completamente, transformando toda a área em uma imensa catedral de gelo. Havia planos para construir nas proximidades, mas felizmente eles foram reduzidos. Atualmente, Seljalandsfoss permanece desobstruída, mas em outra parte do mundo, a água se torna algo muito mais perigoso. Número 21. A Grand Prismatic Spring, em Yellowstone, é uma enorme piscina de cores neon e cheia de água quente o suficiente para ferver uma pessoa em minutos. Com 113 metros de diâmetro, é a terceira maior fonte termal do mundo. Temperaturas de até 71 graus Celsius criam um ambiente ideal para micro-organismos termofílicos, que formam faixas coloridas e transformam a fonte em um mapa de calor visível. Agora, troque o calor geotérmico por geleiras derretendo. Número 20. A apenas 19 quilômetros do centro de Juneau, no Alasca, você encontra a geleira Mendenhall. Se estiver corajoso, rasteje para dentro e descubra túneis azuis brilhantes de gelo antigo. Caiaquistas podem remar até cavernas de gelo que derretem e se reformam a cada estação. Por isso, nenhum visitante vê a mesma formação. Infelizmente, devido às mudanças climáticas, a geleira recuou 2,7 quilômetros desde 1929. Recentemente, a geleira recuou do lago Mendenhall pela primeira vez na história moderna, e enquanto o gelo recua, o oceano avança. Número 19. Apesar do nome bíblico, os 12 apóstolos são um grupo de colunas de calcário na costa de Vitória, Austrália. Apesar do nome, havia apenas 9 torres, e apenas 7 permanecem hoje. O oceano está lentamente erodindo-as, e em 2005 uma coluna de 50 metros desabou na água, devido às ondas que constantemente desgastam a face do penhasco. Novas colunas devem se formar no futuro. Embora em outra parte do mundo, o perigo não venha do desabamento das rochas, mas sim de ficar muito perto da borda. Número 18. O Preikestolen, na Noruega, é um penhasco íngreme que se projeta sobre o fiord com uma queda vertical de quase 600 metros. Ele se formou quando o gelo expandiu nas fissuras das rochas, separando a pedra. As vistas impressionantes atraem muitos visitantes anualmente, incluindo praticantes de base jump. A trilha que leva ao penhasco foi reforçada com a ajuda de sherpas nepaleses para suportar o aumento do fluxo de pessoas. Em seguida, um penhasco que parece estar congelado em pleno movimento. Número 17.
Imagine uma onda gigantesca congelada no lugar, exceto que ela é feita de granito, wave rock. A rocha na Austrália é um penhasco de 15 metros formado pela erosão química. Durante milhões de anos, faixas escuras de líquen acentuam a ilusão de uma onda quebrando que surge do chão do deserto. As tribos indígenas acreditam que ela foi criada por uma serpente arco-íris gigante, que ao arrastar seu corpo pela terra deu ao local grande significado cultural. Em outros lugares, a terra nunca para de se mover. Número 16. Por milhares de anos, o Stromboli na Itália tem lançado regularmente rochas incandescentes no céu noturno, por mais de 2.000 anos. Com pouco mais de 900 metros de altura, é um dos vulcões mais ativos do planeta. Suas erupções frequentes são visíveis de toda a ilha e do mar ao redor, o que lhe rendeu o apelido de O Farol do Mediterrâneo. Mas nem todo o poder da Terra vem do calor. Número 15. A geleira Perito Moreno é uma enorme parede de gelo azul na Argentina que se estende por 30 quilômetros. Seu grande peso empurra para um fiorde, criando uma represa natural de gelo. A pressão crescente da água eventualmente força a represa a se romper, enviando toneladas de gelo e água para o lago e para a rede de rios ao redor. Esses colapsos dramáticos se tornaram uma grande atração para turistas, impulsionando a economia local na Patagônia. De geleiras desmoronando a um fogo que não se apaga. Número 14. Um erro humano criou uma cratera de fogo de mais de 60 metros no deserto, queimando continuamente há mais de meio século. A cratera de Darvaza, no Turcomenistão, foi criada quando uma operação de perfuração desabou em uma bolsa de gás subterrânea. Para evitar a liberação de metano venenoso, incendiaram intencionalmente a cratera, esperando que o fogo cessasse em poucos dias. No entanto, as reservas de gás abaixo eram muito maiores do que o esperado, e o fogo ainda está queimando. Décadas depois, o local ganhou o apelido de Portões do Inferno. Mas nem toda destruição é intencional. Parte dela é causada por uma tempestade de cada vez. Número 13. Na costa da Escócia, ergue-se uma coluna de arenito de 137 metros conhecida como Velho de Oi. De alguns ângulos, sua forma lembra uma figura humana, originando o nome da formação. Ventos fortes, marés e as ondas do Atlântico Norte esculpiram lentamente as falésias ao redor, deixando a torre isolada no mar. Essas mesmas forças continuam a erodi-la hoje, tornando seu eventual colapso inevitável. Mas enquanto algumas paisagens estão sendo desgastadas, outras estão sendo lentamente construídas. Número 12. Pamukkale, na Turquia, significa castelo de algodão, nome que se explica pela encosta formada de travertino, um calcário de água doce. Proveniente de fontes termais minerais, a água ao descer deposita camadas brancas que criam terraços parecidos com uma cachoeira congelada. 17 fontes termais alimentam a formação, com temperaturas que chegam a até 100 graus Celsius. Por causa de sua beleza natural, Pamukkale foi reconhecida como Patrimônio Mundial em 1988, mas algumas cachoeiras não brilham silenciosamente, elas abafam tudo ao seu redor. Número 11. As Cataratas do Iguaçu são uma cadeia de quase 300 quedas d'água na fronteira entre a Argentina e o Brasil. Juntas, elas formam o maior sistema de cachoeiras do mundo, e o rugido é tão alto que pode ser ouvido a quilômetros de distância. A queda mais longa tem impressionantes 82 metros de altura. Segundo a lenda, as cataratas surgiram quando uma divindade queria se casar com uma mulher que fugiu com seu amante humano em uma canoa. Enfurecido, o deus dividiu o rio Santo Antônio, formando as Cataratas do Iguaçu e condenando o casal a despencar para sempre pelo abismo. Vimos vulcões com erupções regulares, geleiras se rompendo sem aviso, penhascos prestes a desabar e cavernas tão grandes que criam seus próprios ecossistemas. E agora é hora das 10 maiores maravilhas naturais que vão tirar o seu fôlego. Número 10. A água do rio Tinto, na Espanha, é tão rica em ferro que parece um rio de sangue. Mais de 5.000 anos de mineração, extraindo coisas como cobre, prata e ouro, tornaram a água extremamente ácida, capaz de dissolver metais pesados e levantar preocupações sobre poluição. Ainda assim, micro-organismos sobrevivem aqui. A NASA estuda esses extremófilos porque a química do rio se assemelha muito à de Marte, oferecendo pistas sobre como a vida pode existir além da Terra, mas nem todas as águas mais estranhas da Terra são hostis.
9. As Ilhas Marietas, no México, foram formadas há milhares de anos por atividade vulcânica. No século XX, a área foi usada para testes militares, o que ajudou a criar as cavernas e formações rochosas desmoronadas, incluindo a famosa Praia Escondida. À medida que as ilhas se tornaram populares, o turismo causou sérios danos ecológicos, incluindo a destruição dos recifes de corais. Em 2016, o governo mexicano proibiu completamente a entrada de visitantes. Hoje, os únicos visitantes regulares são tartarugas marinhas, aves marinhas e baleias jubarte migratórias. E em outro canto remoto do mundo, a natureza se revela em uma escala muito maior, número 8. Com 226 metros de altura, a Cachoeira Cayeteur, na Guiana, é uma das quedas d'água de queda única mais poderosas do mundo. Mais de 650 metros cúbicos de água passam pela borda a cada segundo. Embora menos famosa que as Cataratas do Niágara ou Cataratas Vitória, Cayeteur é bem mais alta que ambas e fica escondida nas florestas tropicais da Guiana. Agora, vamos trocar a água caindo por um mundo moldado pelo fogo, número 7. Na Islândia, um vasto tapete de musgo cobre rochas irregulares, fazendo a paisagem parecer de outro mundo. O campo de lava Eldran, no sul do país, foi formado durante uma erupção massiva em 1783 e 1784 e cobre mais de 565 quilômetros quadrados. A NASA usou seu terreno alienígena para treinar astronautas da missão Apollo. Apesar de ter nascido do fogo, o musgo que cobre o campo é extremamente frágil, levando décadas para se recuperar se for danificado. Número 6. Novo México guarda um segredo. No subsolo, as cavernas de Carlsbad têm uma enorme sala de calcário, com quase 1.200 metros de comprimento, a maior câmara da América do Norte. Estalagmites e formações minerais revestem os pisos e paredes, formadas lentamente ao longo de milhões de anos. Toda noite, centenas de milhares de morcegos saem em enxame da caverna para caçar no deserto. Vamos deixar o subsolo para trás. O próximo lugar está sendo formado em tempo real. Número 5. Havaí é uma terra de fogo, e Kilauea prova isso com um nome que significa jorrando. Kilauea está localizado na Ilha Grande do Havaí e é um dos vulcões mais ativos do mundo. Ele entrou em erupção mais de 60 vezes só desde 1983. Cada erupção envia lava para o mar, acrescentando novas terras à linha costeira, um processo que não mostra sinais de parar. Em seguida, um evento climático extremo diferente de qualquer outro lugar na Terra. Número 4. O Lago Maracaibo, na Venezuela, é atingido por uma tempestade implacável que libera milhares de raios quase todas as noites. Conhecidas como relâmpago do Catatumbo, essas tempestades podem durar até 9 horas, produzindo até 160 raios por minuto. O fenômeno é impulsionado por ventos que atravessam o lago quente e os pântanos ao redor, enquanto as montanhas próximas retêm o calor e a umidade. O resultado é uma tempestade elétrica quase constante, prova de que, neste lugar pelo menos, o raio não cai só 2 vezes. Vamos passar de tempestades elétricas para calor vulcânico exposto em um lugar inesperado. Número 3. Ilha Saunders, fica no Atlântico Sul, a cerca de 1.900 quilômetros da Antártica, e dominando a ilha está o Monte Michael, um estratovulcão ativo com um raro e persistente lago de lava derretida. Apenas alguns vulcões na Terra apresentam esse fenômeno, com temperaturas na superfície chegando a quase 1.300 graus Celsius. Apesar do calor extremo, a Ilha Saunders ainda possui uma variedade surpreendente de vida selvagem, incluindo pinguins, elefantes marinhos e milhões de aves marinhas. A cinza vulcânica afeta frequentemente os locais de nidificação, mas o ecossistema segue se recuperando, mostrando como a vida se adapta até nos ambientes mais hostis. Mas o calor extremo não é a única condição a qual a vida se adaptou. Número 2. As águas do Lago Bogoria, no Quênia, são uma mistura fervente e altamente alcalina, capaz de matar a maioria dos animais. As condições são tão extremas que aves mortas são frequentemente preservadas pelo calor e depósitos minerais. Quase 200 fontes termais e geysers estão espalhados pela margem do lago, alimentando constantemente esse ambiente hostil. Mas, de alguma forma, milhões de flamingos rosas se reúnem no lago para se alimentar, e tilápias nadam nessa sopa tóxica.
Mas não só a vida selvagem pode se adaptar a ambientes extremos. Finalmente, em primeiro lugar, na ilha de Nova Bretanha, em Papua Nova Guiné, está Tivurvor, um vulcão ativo que domina a paisagem ao redor. Em 1994, uma grande erupção enterrou a cidade próxima de Rabaul sob cinzas e pedra-pomes. Moradores tiveram só 19 horas para evacuar, mas exercícios e planejamento ajudaram a manter poucas vítimas. 5 pessoas morreram, uma delas atingida por raio. Mesmo com o risco, as pessoas seguem vivendo na zona de perigo. Agora, muitos usam o calor do vulcão para cozinhar e se aquecer, reconstruindo suas vidas ao redor do que um dia destruiu seu lar. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Map Pack.